A paz do Senhor Jesus, passando aqui para compartilhar com os irmãos o sonho que tive há uns 2 dias atrás. É um sonho pesado, triste, profético, e é um sonho de alerta. Eu via no sonho muitos jovens. Os jovens estavam numa festa, os jovens estavam muito bem arrumados. Tinha mais de 200, 300 jovens mais ou menos reunidos. Então, teve um momento que os jovens já estavam comendo, bebendo, se divertindo, e ao mesmo tempo tinha algumas tarefas a serem cumpridas. Só que os jovens que estavam participando dos jogos, eles estavam com coleira, uma coleira cinza, e eles ficavam assim com a camisa aberta, amarrado numa maca, e ficava assim mais ou menos 4, 5 jovens. Aí alguém fazia uma pergunta. Quando alguém fazia uma pergunta, o jovem que respondesse primeiro e certo, ele ficava vivo. Mas o jovem que pensasse mais de 2 segundos, ou o jovem que respondesse algo errado, ele morreria. E detalhe do sonho, explodiu o coração do jovem. Então, quem estava ali participando do jogo começou meio que ficar desesperado, e muitos jovens morrendo. Aquilo explodia rapidamente, sem chance do jovem pensar, sem chance do jovem responder. E eu via em outra parte, parecia ser um campo, quando algumas cercas de arame farpado, elas brotavam do chão, e aquelas madeiras novinho, arame farpado, e esses arame, essa cerca de arame, elas iam fazendo cercados, como se fossem assim currais. E eu via que alguns jovens que eram jogados lá dentro, tinha alguns cachorros. Parecia um cachorro peludo, bonito, parecia ser dócil. Aí o cachorro dava uma mordida, o outro dava outro, mas na verdade quem escapava do jogo da morte entrava na arena ali, e os jovens, era para matar os jovens. E eu via quando tinha alguns jovens ali dentro, só que eu também estava, minha menina estava, e eu via quando aquele cachorro ia avançar para matar alguns jovens. Eu pegava aqueles cachorros, eu rasgava o cachorro como se rasga um papel, e eu destroncava o maxilar do cachorro, eu destroncava o pescoço do cachorro, mas eles também estavam com coleira. É como se alguém estivesse monitorando esses cachorros. E eu vi, aí eu conseguia sair dali, pulava por cima, eu mandava minha menina sair também, e os jovens que estavam ali também saíram, não morreram. Só que conforme você ia, ou para a direita ou para a esquerda, qualquer lado que você fosse, aquelas cercas elétricas ali, elas iam se fechando, elas iam fechando um círculo. Aí tinha como se fosse uma passarela de arame, para ninguém desconfiar, outros jovens desconfiar que ali estavam sendo mortos jovens. Eles estavam começando a liberar para alguns jovens ir embora. Então alguns ônibus já estavam se enchendo para os jovens ir embora. Mas eu via que quando um dos dirigentes lá, ele estava com algo na mão, ele olhava assim para a arena onde eu estava, e ele notou que os cachorros estavam mortos. Ele olhou assim, fez assim, tipo assim, você me paga depois, né? Porque eu estava estragando o lance dele. Então eu via quando. Aí a minha menina saiu comigo sim, e de repente eu via quando juntou mais alguns jovens, e aqueles cachorros brabos, eles vinham assim correndo para pegar mais alguns jovens. E alguns jovens que estavam assim dentro do ônibus, eles estavam muito desapercebidos. Uns estavam felizes porque a festa foi boa, mas eu vi uma faixa etária mais ou menos dos seus 15 anos aos 20, aos 25, mais ou menos assim 28 anos. Eram jovens bem aparentados, jovens bonitos, pareciam ser jovens assim, com condição financeira até boa, porque a festa era boa. E o que mais me doía era que primeiro eles ofereceram a comida para os jovens, comidas boas, e faziam o jovem morrer ali com a barriga cheia, com o olho assim arregalado, assustado, e não dava tempo do jovem respirar. E eu via quando esse dirigente, um dos dirigentes, ele meio que me perseguia,
E aí embolou aquela multidão ali. Eu via quando era um pretexto para pegar minha menina e eu saía correndo atrás e passou-se a visão. Mas eu acordei muito assustada, muito preocupada com os nossos jovens e eu peço ajuda aos dirigentes das igrejas, aos pastores, para a gente estar orando em favor dos nossos jovens, porque o diabo está armando laços e a gente não sabe o dia e nem a hora. E o que ele quer fazer é destruir a nossa juventude, que é o futuro da manhã, que a igreja possa ficar com essa alerta. Vamos orar, igreja, pelos nossos jovens. Eu não tenho com quem compartilhar, então eu vou compartilhar com todos vocês. Amém?